formulação de Kirchhoff é a formulação mais adequada. Do ponto de vista formal, é claro que ela acaba reproduzindo muitos aspectos da teoria de Fresnel, uma teoria fenomenológica. Nessa formulação de Kirchhoff, nós fazemos uso de teoremas envolvendo funções. Nós não vamos aqui repetir o que está no texto, porque realmente existe um desenvolvimento teórico que não vale muito a pena a gente fazer aqui. Mas a teoria, só para que tenha uma ideia do ponto de vista matemático, né, ela é incontestavelmente muito bem formulada, né? A base dessa teoria é considerar duas funções. Uma, denominada de V de R, de tal maneira que essa função V de R satisfaz a uma equação, que é Laplaciano de V de R, mais K2 vezes V de R é igual a zero. E uma outra função, que vamos escrever como sendo G de R, essa função é conhecida como função de Green. Esta função satisfaz a equação Laplaciano de G de R mais K2 vezes G de R é igual à função delta 3 de R. São duas funções, portanto, que satisfazem a essas equações, né, que a gente sabe que são as equações satisfeitas por ondas estacionárias, né? Muito bem. Agora existe uma identidade matemática que afirma que a integral de volume de G vezes Laplaciano de V menos V vezes o Laplaciano de G é igual a uma integral de superfície de G vezes dV dN, isso aqui é a derivada normal a uma superfície, menos V vezes dG dN. Ora, vejam que isto aqui é uma integral de volume, portanto, d3R, e esta aqui é uma integral de superfície, ds. Bom, agora tem toda uma série de desenvolvimentos aqui, e não vale a pena, mas isso aqui é apenas para explicar o ponto de partida da teoria de Kirchhoff. É, portanto, um método bastante formal, matemático mesmo, matemático mesmo. Vou dar aqui apenas o resultado, né, do uso desta identidade matemática que vale sempre, né? O fato é que, a partir dessa identidade, e os detalhes estão na apostila, acho que não vale muito a pena recorrer a esses detalhes, né, é que V de R, a perturbação no ponto R, tendo como resultado uma onda esférica que se iniciou nesse ponto. Aliás, nesse momento é importante a gente chamar atenção para a notação, né? Aqui eu tenho o orifício, um orifício.
eu vou usar um referencial de tal maneira que a origem do referencial esteja em algum ponto sobre o orifício. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Ora, em sendo assim, um ponto qualquer do orifício, por exemplo, se o orifício for retangular, este ponto é caracterizado pelo vetor posição R', de forma que R' é o vetor posição de um ponto sobre o orifício, ou no orifício, já que no orifício faz mais sentido, né, do que sobre ele. Muito bem, então um ponto no orifício tem o vetor posição R'. O ponto P tem associado a ele um vetor posição R. É fixo esse R a partir da origem. E a fonte pontiforme está localizada num ponto O, caracterizada pelo vetor posição R0. Muito bem. Tendo definido estes vetores, vamos agora apresentar o resultado. O resultado é que a perturbação ou a onda resultante, né, é, na verdade, uma superposição de ondas que se originam da superfície. Mas agora é essa superfície. É um pouco diferente, né, como a gente está vendo, da teoria de Fresnel, onde a superfície era uma calota esférica. Não, essa superfície aqui é a superfície associada ao orifício. Então, de acordo com a teoria de Kirchhoff, o V resultante, né, de uma onda esférica que se originou neste ponto é dado por uma soma. Vamos colocar aqui e não vamos nos preocupar muito com estas constantes. Eu vou apenas colocar essa constante aqui como uma constante A vezes, agora temos uma integral de superfície. Mas agora a superfície é esta aqui, a superfície do orifício. É uma superfície plana. Esta superfície aqui, ela fica, utilizando aquelas coordenadas, ela fica no plano z igual a 0. Então, o orifício está contido no plano z igual a 0. Essa é uma coisa importante que se entenda. Consequentemente, R' é igual a x' e mais y' mais y' vezes j. Eu só preciso de duas coordenadas para indicar um ponto nessa superfície. É uma superfície plana. Então, tenho duas coordenadas só. X' e y'. Por exemplo, se, como a gente vai ver depois, se o orifício for um orifício retangular, eu só integro em x' e y'. Muito bem. Então, é uma constante, e não vamos dar detalhes, né, a respeito do valor dessa constante, mas o fato é que agora eu tenho um fator aqui de inclinação que é calculado, envolve realmente ângulos. Esse não é um aspecto que a gente vai chamar muita atenção, mas de qualquer maneira ele obtém o fator de inclinação.
Esse fator de inclinação, ele acaba, numa determinada aproximação, ele acaba sendo incorporado a essa amplitude aqui, né, ao valor de A, e a gente chama então de A', né? O fato é que esse fator de inclinação, ele envolve dois ângulos, né, que chamamos de cosseno do ângulo de θ de incidência, né, menos o cosseno do ângulo θ da onda emergente, né? De forma que essa é a expressão para o fator de inclinação. Dá para a gente escrever assim. Numa outra aproximação, numa determinada aproximação, isso aqui é uma constante, a gente coloca aqui em A. De forma que a grande vantagem do método de Kirchhoff é, de saída, obter uma expressão para o fator de inclinação. E agora, como no caso da formulação de Fresnel, temos também uma integral sobre uma superfície, mas uma superfície diferente daquela superfície utilizada por Fresnel. E agora aqui eu tenho E elevado a I vezes K vezes módulo de R menos R' mais I vezes K vezes módulo de R0 menos R' menos R' sobre módulo de R menos R' vezes módulo de R0 menos R'. E esta é a expressão obtida por Kirchhoff. Esta é a teoria de Kirchhoff. Dá para entender esta expressão do ponto de vista exclusivamente físico? Dá. Por quê? O que nós temos aqui? Não, agora é uma questão de explicar, né, um pouco a base para isso aqui. Na verdade, dá para a gente enxergar isto utilizando novamente o princípio de Huygens, né, e ampliado por Fresnel. Né. O que nós temos aqui? Olha, esse primeiro termo aqui, ele é associado a uma onda esférica proveniente deste ponto. Veja que módulo de R menos R' é essa distância aqui. Veja, eu tenho, portanto, aqui uma onda secundária que tem origem num ponto localizado sobre o orifício. Esse outro termo aqui também é fácil interpretar fisicamente. Eu tenho uma onda esférica proveniente deste ponto, que atinge esse ponto, de forma que aqui, na verdade, o que nós estamos falando? Uma onda esférica atinge este ponto e agora, a partir desse ponto, emana ou se origina uma onda esférica também secundária. Então, o que nós temos aqui?
uma onda que atinge o ponto P', e desse ponto P' emana, ou este ponto P' dá lugar a uma onda esférica, que é esta aqui. Essa aqui é a onda esférica secundária, portanto, né? Secundária. E esta aqui é a onda, incidente. Uma onda esférica que incide no ponto P'. E daí, a partir desse ponto, nós temos uma onda esférica que se origina neste ponto P'. Veja, é uma formulação bastante parecida na realidade. Mas agora nós estamos falando de uma onda incidente e de uma onda emergente. Temos, portanto, aqui uma base, não temos como explicar de uma maneira tão simples, né? Porque depende, esse termo aqui envolve essas derivadas normais, é por isso que não é tão fácil, né, a gente explicar esse fator de inclinação. Mas a física é bastante simples em relação à teoria de Kirchhoff. É claro que para cada ponto, né, nós temos essa situação, uma onda incidente, uma onda emergente, e é claro que agora eu vou somar sobre todas as ondas secundárias. Então, eu somo sobre todos os pontos P'. Ora, para encerrar essa formulação, muitas vezes a gente adota uma aproximação onde R é muito maior do que R' e R0, né, muito maior do que R'. R' em módulo, né? Ou seja, essas distâncias aqui são muito maiores do que, por exemplo, o diâmetro do orifício. Ora, nesta aproximação, o que nós temos, né, é que, em última análise, eu posso escrever V de R, incorporando agora o fator de inclinação, que às vezes, nessa aproximação, com certeza, acaba sendo uma constante. Então, V de R, nós vamos escrever V de R como igual a V0 agora. V0 é A vezes o fator de inclinação, 1 sobre R vezes 1 sobre R0, vezes, agora a integral, esse V0 contém A, 1 sobre R vezes 1 sobre R0, dessa aproximação aqui, né? Contém também o fator de inclinação, então V0 vezes I elevado a I vezes K, e agora eu tenho módulo de R menos R' mais módulo de R0 menos R'. E aqui eu tenho uma integral de superfície, e aqui também, igualmente, eu tenho uma integral de superfície ao longo de uma superfície S. Portanto, eu acabei escrevendo aqui uma expressão simplificada desta expressão aqui, e vamos trabalhar vários exemplos utilizando
esta expressão para descrever o fenômeno da difração, de forma que a teoria da difração na formulação de Kirchhoff nos leva a um problema matemático que, em muitos casos, é muito complexo. Em alguns, mediante algumas aproximações, pode ficar mais simples. Mas, em última análise, todo o problema de difração é um problema envolvendo o cálculo desta integral, né, que é uma integral ao longo de uma superfície, e essa superfície é definida a partir da geometria do orifício e, portanto, todos os problemas de difração recaem num problema envolvendo efetuar integrais sob essa forma aqui.